nós vamos estudar um pouco sobre a tanatologia e as teorias, né, sobre a morte. Nós vamos ver um pouquinho sobre o que é tanatologia, os aspectos biológicos da morte, a questão ética e bioética na tanatologia. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre o que era a tanatologia. É um campo de conhecimento que estuda a morte, o morrer, o luto, os processos emocionais, psicológicos, sociais, espirituais relacionados ao fim da vida. E, como eu falei na aula anterior, que Thanatos vem de morte e Logos vem de estudo. Então, tanatologia é o estudo da morte. Esse é o deus Thanatos, que representa simbolicamente o deus da morte. Como eu falei na aula anterior, eu não sei se vocês estão lembrados, que quando nós estudamos os campos de conhecimento sobre a morte, o morrer, o luto, ele também perpassa pelo estudo da morte em si, tanto no campo físico quanto no campo biológico. O que ocorre pós-morte, né? Os processos, eu diria que os processos de decomposição, né? Nesse sentido, né? A morte em si, né? Também a tanatologia, ela investiga as causas da morte. Por exemplo, num contexto forense, né? O que é que o tanatólogo vai buscar? O que determinou a causa daquela morte e a maneira como a pessoa morreu, né? Dentro da questão, por exemplo, se eu fosse estudar o contexto forense. Nesse sentido, ele vai estudar como se determina a causa, a maneira como a pessoa morreu, em que contexto ela morreu. Então, a tanatologia também investiga esse campo. Um outro campo que foi falado na aula anterior foi a análise da morte e as implicações sociais sobre a morte, né? O que seriam essas implicações sociais? Né? Seria o próprio luto, os rituais, os funerais e os impactos que essa morte poderá causar na comunidade. Esse é um outro aspecto que a tanatologia estuda, além dos aspectos psicológicos, que é o medo da morte, a elaboração, a reelaboração do luto e os impactos da morte em relação aos pacientes em fases terminais. Isso também é um dos campos de estudo da tanatologia. E também nas áreas interdisciplinares, envolve a medicina, a psicologia, envolve o direito, a antropologia, a filosofia, como também outras disciplinas, outras áreas, né?
Isso aí eu dei na aula anterior, eu só queria relembrar vocês, tá? Como se dá a origem da tanatologia? Ela se deu na Idade Antiga e Média, né? Em diversas culturas que abordaram a morte sobre a perspectiva religiosa, ritualística e simbólica. Já no século XX, ela ganhou status científicos com os estudos, né, eu falei aqui de Elizabeth Kubler-Ross, né, que é médica e psiquiatra. Eu até coloquei as 5 fases dela na aula anterior, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a reelaboração do luto, tá? E a Cicely Saldrin, que é médica, que também fundou o movimento dos cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos a gente vai ver mais na frente. As teorias, né? Além da Elizabeth Kubler, nós temos o John Bowlby, que ele fala sobre o luto, que o luto é uma resposta à ruptura de vínculos afetivos. Ele também coloca o sofrimento, ele varia conforme a intensidade e o tipo de apego com quem partiu. E a maioria dessa intensidade, né, e se dá mais com o pai, com a mãe, o marido, ou a pessoa muito, muito próxima de você, né? Ele faz a teoria do apego em relação às teorias de tanatologia. Já o modelo Volder, né? Ele coloca as tarefas do luto. É bem interessante porque ele propõe que o enlutado ele precisa realizar 4 tarefas, né? Quais seriam essas tarefas? Aceitar a realidade da perda, trabalhar as emoções da dor, adaptar-se ao mundo sem o ente querido, que é a parte mais difícil, e recolocar emocionalmente o falecido e seguir em frente. Essas tarefas, eu diria que elas são super difíceis de você conseguir, né, isso sozinho. Eu diria que ele parece um pouco, ele tem uma semelhança com a Elizabeth Hula, no sentido quando ela diz assim, aceitar a realidade da perda. Ele passa pelo processo de negação. Se a gente fosse fazer um comparativo entre um e outro, né? Trabalhar as emoções da dor. Nesse processo de trabalhar as emoções da dor, essa dor ela passa por vários processos psicológicos, entre a perda, a raiva, a rejeição, vários processos onde a pessoa ela entra em conflito com ela mesma. Adaptar-se ao mundo sem o ente querido. Quando a gente conversa com muitas pessoas no momento da morte, no leito da morte, nos funerais, nos velórios, nós percebemos o quanto é difícil
você entrar nesse processo de adaptar-se, se adaptar sem aquela pessoa. É muito difícil. E, às vezes, a pessoa ela não consegue isso sozinho. Ela vai precisar dos amigos, dos parentes, para estar ali próximo, suprindo uma necessidade ali daquele momento que eu diria até que é emocional mesmo, no sentido de ter colo. A pessoa ali, ela precisa de colo. Ela precisa daquele momento de se sentir protegida para que ela não chegue a um processo de surto, né? Para que ela não chegue a esse processo. E recolocar as emoções dela, né? E dizer, ele faleceu, ele não volta mais, e eu preciso seguir em frente. Eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir a minha vida. Então, isso são tarefas, né, colocadas por William, que ele diz que são necessárias e básicas para que cada pessoa que ficou faça essas 4 tarefas. Eu acredito que sozinho ele não consiga. Gente, o slide está passando tudo direitinho? Alguém poderia me responder? Tranquilo, Dicilene. Tá. Obrigada. Ótimo. Quais seriam as funções da tanatologia? Tá? Ajudar a compreender e lidar com a morte. Por mais que nós saibamos que nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, envelhecemos e morremos, a parte mais difícil do ser humano, hoje, eu diria, que é aceitar a velhice e a morte. Que eu diria que nós estamos passando hoje por um fenômeno, né, da questão de você negar a sua própria idade. Tanto que a gente está vendo a questão da transformação dos botox e às vezes você faz tanto essa transformação que você acaba deformando o seu próprio rosto, né? Então, uma das funções da tanatologia seria essa de nos ajudar a compreender e a lidar com a morte. A morte é dolorosa? É, em qualquer sentido. Toda perda, ela é dolorosa. Se a perda doente, ela é final com a morte, imagine a perda de uma separação que também você perde, mas aquela pessoa está ali, vai conviver com você no seu dia a dia. Então, a tanatologia ela nos ajuda a lidar com essa perda e com a morte em si, né? Preparar, outra função da tanatologia, preparar pacientes terminais e familiares emocionalmente. Por isso que, na maioria dos hospitais, nós temos a parte do psicólogo, do assistente social, e o psicólogo que está ali nos hospitais, eles têm que ter, né, um pouco sobre o estudo da morte. Os médicos, eles estudam isso, sobre a questão dos pacientes terminais, sobre a questão do luto, né? Tanto que uma das funções do tanatólogo é apoiar os profissionais da saúde frente ao sofrimento da perda. Meu filho ele está fazendo medicina e o professor dele hoje perguntou para ele em qual área ele ia atuar. Ele disse oncologia.
Aí o professor disse assim, pois se prepare, porque você não pode se emocionar com a morte. Né? Então, você vai ter que lidar com a morte o tempo todo, né? Porque ainda não existe cura para o câncer, em área nenhuma. E a gente vê muito aí o caso da Preta Gil, que, de certa forma, abalou todo mundo, 50 anos de idade. Né? Nós estamos jovens. Né? Eu estou com meus 56 anos, então a gente fica abalado. A morte em si já nos abala. Uma outra função da tanatologia é propor práticas humanizadas em hospitais, funerais e escolas. Porque não existe essa questão da discussão da morte, né? Por mais que você lide com a morte todo dia nos hospitais, na funerária e nas escolas, mas não existe propostas de práticas humanizadas em relação à morte. Né? E promover educação para a morte desde a infância, né? Porque isso já acontece em alguns países. O Brasil ele não faz isso. Ele não tem um estudo, mesmo dentro da interdisciplinaridade e da transversalidade, não existe esses estudos em relação ao morrer. E a gente convive com isso dentro dos nossos lares, entre os nossos vizinhos, na nossa comunidade. Então, nós convivemos com a morte todo dia. Mas nós não queremos encarar esse processo da morte. É difícil para todo mundo. Aceitar a velhice em si já é difícil, imagine a morte. Então, como é que se dá a estruturação da tanatologia e a organização da tanatologia? Nós temos a tanatologia clínica, nós temos a tanatologia educacional, a tanatologia social, a psicológica e vamos aqui à clínica, né? Que é o apoio psicológico a pacientes terminais, como também intervenções terapêuticas durante o processo de morte e de luto. O tanatólogo ele pode atender pessoas da família e é o único processo terapêutico onde o terapeuta ele pode atender pessoas da família, tá? Na especialização que eu fiz, nós podemos atender familiares, sim, e apoiar, né, terapeuticamente todos os familiares no momento do luto, pós-luto, é o único terapeuta que pode atender, né? Porque a psicanálise ela não é bom, né? Você atender pessoas do seu convívio, muito menos familiares, tá? A tanatologia educacional, no sentido de ensinar sobre a morte em escolas e universidades. Mas tem que ter a formação de profissionais da saúde e psicólogos. Né? Eu tenho isso porque eu achei muito interessante esse estudo da tanatologia, porque é algo que você lida e que a maioria das pessoas que estão nos nossos 7 analíticos, elas têm medo da morte. Né? E foi um curso que eu fiz que muitas pessoas deixaram o curso, principalmente quando a gente
começou a lidar com casos de acidentes, de ver a pessoa passando por perícias, né? Ali no necrotério, pessoas que tentaram se enforcar, pessoas que chegaram com o pescoço cortado, sangrando e chegando à morte em si. Então, muitas pessoas deixaram o curso devido às imagens, porque elas chocam muito, né? Mas eu achei interessante no sentido de como lidar com ela, né? Tanto a nível pessoal, quanto poder ajudar outras pessoas a lidar com esse processo, porque é um processo doloroso, sim. A tanatologia social, ela vem refletir sobre os rituais, os costumes, os tabus, as crenças culturais em relação à morte. Futuramente, né, nós vamos ver as questões de rituais em todas as religiões, como é que os rituais acontecem, quais são os tabus existentes, quais são as crenças culturais em relação à morte, tá? A tanatologia espiritual, né? Dialoga com crenças religiosas, espiritualidade, sentidos atribuídos à vida e à morte, tá? E os cuidados paliativos, ela não visa a cura nos cuidados paliativos, mas o conforto físico, emocional e espiritual. Principalmente, né, em casos terminais, como acontece nos hospitais, ou às vezes você pega o seu ente querido, leva para o espaço familiar e ficam aguardando até o dia do enlutamento, né? O dia da morte. Então, os cuidados paliativos, né? Eles é a questão do conforto, né? Emocional e espiritual em relação à morte. E a interdisciplinaridade, que ela envolve várias outras disciplinas, como a medicina, a enfermagem, a psicologia, a assistência social e os capelões que estão sempre presentes, na maioria das vezes, quando alguém morre e é chamado ou o capelão, o padre, o pastor, dependendo da pessoa falecida, né? E da religiosidade que cada um tem. Um dos exemplos práticos que eu poderia citar aqui, né, nos hospitais, é o psicólogo tanatólogo, que ele vai ajudar, né, o paciente com câncer terminal a elaborar sua despedida. Porque a pessoa em si ela já sabe que vai morrer, mas ela precisa elaborar essa despedida, como é que ela vai acontecer, né? E o psicólogo, tanatólogo, ele vai criar um ambiente de dignidade e escuta ativa para esse paciente,
como também para a família do paciente. Tá? Então, é muito interessante a questão do tanatólogo, se tivesse, né, psicólogo, tanatólogo, nos hospitais, seria muito interessante. Nas funerárias, seria também muito interessante ter esse profissional nesses dois ambientes, porque são ambientes de sofrimento, são ambientes que muitas pessoas têm medo porque nos lembra falecimentos, tá? Nos lembra a morte, principalmente quando você tem um ente querido que faleceu ali. Eu tive uma experiência com o meu pai. O meu pai, todo dia, ele sonhava em voltar para casa. Ele teve CA de fígado e todos os irmãos dele morreram com o mesmo problema. E todo dia ele dizia: minha filha, amanhã eu vou para casa. Eu digo: com fé em Deus, papai. Mas eu já sabia que ele estava no período terminal dele. E o hospital, nós não tivemos um apoio psicológico. E foi um momento assim de muita dor, de dor mesmo. E nós não tivemos esse apoio que a tanatologia poderia ter nos dado nesse momento. A tanatologia, ela busca muito essa questão de desmistificar a morte, de acolher o sofrimento e tornar o processo de morrer mais humano e consciente. É difícil, mas nós precisamos disso. Ela nos convida a encarar a morte como parte da vida. E nós sabemos também sobre essa questão da parte da vida, né? Promover saúde emocional, respeito, espiritualidade e acolhimento. Então, a morte, ela nos traz todo esse processo, né? Do conhecimento. E nós precisamos desmistificar essas questões, tá? Nós precisamos disso. E quando a gente fala muito sobre a questão da organização, né? E da morte, por exemplo, como os hospitais, ele é um ambiente que você está lutando pela vida, lutando pela vida, lutando pela vida, então ali já é um ambiente entre a vida e a morte. São os contrastes, né? Eu coloquei somente um exemplo, mas eu posso citar aqui outros exemplos no sentido de eu colocar, por exemplo, um exemplo prático na escola, né? Por exemplo, eu posso explicar, enquanto professora, com sensibilidade, a morte de um colega, de um parente, e projetar, diante desse discurso, né, uma leitura, uma roda de conversa sobre o ciclo da vida e o ciclo da morte, né? E fazer com que, seja numa sala de crianças, seja numa sala de adolescentes, que eles compreendam que nós nascemos, que nós crescemos
que nós nos tornamos adultos, nós envelhecemos e nós morremos. Tá? Então, é interessante se fazer isso no ambiente escolar? Sim. Quantas crianças nós atendemos com traumas de perdas, de crianças que não entenderam por que a mãe sumiu, por que a mãe partiu, por que a mãe foi embora, porque a família em si não sabe explicar. Então, seria interessante que esse conteúdo estivesse nos espaços da escola. Então, a gente precisa entender que a morte ela está presente, sim, porque ela faz parte da vida. Então, eu preciso entender isso. A morte, se a morte faz parte da vida, então ela tem que ser estudada, sim. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser analisada. Na terapia, você está atendendo uma pessoa que está com CA, que precisa entender que ela vai partir, que ela precisa compreender que ela vai passar por dores, lembranças, sentimentos, como também a pessoa que tem um ente querido que vai passar pela morte, que ela sabe que está em período terminal, ela também precisa elaborar o luto e reelaborar a morte, porque ela já tem consciência que aquela pessoa vai partir. Então, a terapia, ela vai fazer esse processo da vida, porque a vida continua. Então, eu preciso compreender que aquele meu ente querido ele está partindo. E eu preciso guardar dentro de mim as lembranças, os melhores momentos, os sentimentos, porque isso faz parte da minha vivência, da minha convivência com essa pessoa, e eu preciso aceitar essa partida. Então, o sete analítico vai proporcionar um reforço egóico para essa pessoa, no sentido dela compreender essa partida, essa perda, e reelaborar, no sentido de saber que ela ficou e que ela precisa continuar caminhando. Ela precisa continuar vivendo, porque ela está viva, tá? E uma outra coisa é a questão do acolhimento da pessoa que vai partir, porque ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer. Então, nós precisamos também aceitar a morte como algo natural. Nosso país, ele não aceita a morte. Nós somos um país de 70% da população católica e a gente compreende que a morte é a vida, é o morrer para a vida eterna, mas nós não queremos ir. Então, são questões confusas, difusas e polêmicas, no sentido de que, se a morte é a ressurreição para a vida eterna, por que o medo da morte? Por que o medo da partida? Se ela faz parte da nossa natureza humana,
nascer, crescer e morrer, né? Então, a tanatologia, ela busca desmistificar a morte, acolher o sofrimento e tornar o processo de morrer mais humano e mais consciente. Então, a tanatologia é esse convite de nós encararmos o morrer como parte da vida, né? E promover uma saúde emocional, respeito, espiritualidade e acolhimento. Então, isso é tanatologia. E nós precisamos compreender todo esse processo que faz parte do nosso dia a dia. Eu, como tanatóloga, né, foi um assunto que me chamou muita atenção, né, porque nós precisamos, e eu já lidei muito com a questão da morte, né, entre parentes, meu pai, a minha avó, que foi uma pessoa extremamente significativa na minha vida, né? Nós somos reflexos dos nossos referenciais parentais. Então, essas duas pessoas foram muito presentes na minha vida. Minha avó, meu tio, Carlos, e meu pai. Então, a tanatologia me veio como esse acolhimento, essa compreensão, de fato, do que é o processo morrer e de como a gente precisa, né, desse nosso lado, o lado mais humano, a gente consegue descobrir nos nossos piores momentos, que é o nosso momento de dor. É o momento da perda, do choro. É aí que nós crescemos, né, enquanto seres humanos. Queria agradecer a atenção de todos e nós temos 10 minutos para questionamentos, para tirarmos dúvidas sobre a tanatologia. Estou à disposição de todos para questionamentos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estejam todos à vontade. Eu levantei a mão aí, mas fica à vontade, Ivanilda. Posso fazer sua pergunta? Obrigada, José. Boa noite, Dircilene. Boa Uma noite, dúvida. minha querida. A tanafobia, o que você diria a respeito do tratamento e os sintomas desse medo excessivo da morte? Não entendi a sua pergunta. Sobre a tanafobia, o que você diria sobre o tratamento para esse medo excessivo da morte, né? Os sintomas e a psicoterapia? Eu sugeria que essa pessoa ela fizesse terapia, porque a morte ela faz parte da nossa vida. Então, é injustificável esse pavor da morte, né? Se ela faz parte da natureza, né? Ela faz parte da natureza, eu não diria só da natureza humana, mas da natureza como um todo.
tá? Nós somos seres naturais, nós fazemos parte da natureza. O homem é parte da natureza, ele não é separado da natureza. Então, a natureza, ela também cresce, dá seus frutos, morre e renasce novamente. É igual a música do Gilberto Gil, Drão, né? Germina, dá frutos, morre e renasce. Então, o ser humano também é assim. Nós nascemos, crescemos, damos os nossos frutos e morremos. Então, o medo exacerbado da morte, ele nos coloca, né, dentro de um processo de psicopatologia, e a psicopatologia ela precisa ser tratada. E quem vai tratar isso é o psicólogo, ou é o psicanalista, ou é o tanatólogo. Respondi você, meu amor? Tá certo, respondeu sim. É uma patologia, né? É uma doença, né? Porque é aquele excesso de ansiedade, né? Diferenciado, porque vai estar ligado sempre a essa questão da morte, né, que você falou, e às vezes nem é no ambiente que tem um risco da morte, né, mas a pessoa às vezes traz esse excesso de pensamentos, né. Exatamente. Negativo. E se ela tem um processo já ansioso, e ela, dentro dessa ansiedade, que a gente sabe que a ansiedade ela vem com vários outros sintomas, e um deles pode ser o medo da morte, então nós precisamos tratar essa psicopatologia, porque isso já está fora dos padrões de normalidade. Então, eu preciso tratar. E quem faz esse processo somos nós, psicólogos, psicanalistas, tanatólogos, os terapeutas da morte. Então, nós estamos preparados. Muito obrigada, Silene, respondeu a minha De nada. pergunta. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu não gostaria de perguntar, não. Eu gostaria de parabenizar você, tá, Silene, pela exposição e, Obrigada. e dizer-lhe que o assunto é extremamente interessante, necessário, né, e deveria ser colocado nas grades curriculares mesmo, desde o ensino fundamental, ensino médio, universidade, para que as pessoas saibam lidar com isso, né? Exatamente. Você Saibam falou, lidar com esses processos, que faz parte da gente. exatamente, é difícil, claro que é difícil. Quem não, como perder um ente querido, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, um amigo, esposo, não vai sofrer? Claro que sofre. Existe um tempo para você assimilar esse luto aí, claro, mas gera uma ansiedade, nada como uma psicoterapia, né? Cognitivo-comportamental, Sim, tem que ser muito bem trabalhado. Isso é assunto muito delicado, muito delicado, sim. muito delicado, E extremamente. a gente sabe que o luto normal, ele é até 6 meses, Então, né? você imagina. Vai variando, né? Até 6 meses é considerado um luto normal, mas pós 6 meses, ele pode se configurar um Patológico, patológico, isso, verdade. um luto E, patológico. e o que é interessante, né? Porque entre os familiares, como todo mundo está condoído com isso, né? Todos os pares, as pessoas, os familiares, os amigos, a comunidade estão envolvidos nisso, um apoio, um mútuo apoio, né? Uma ajuda assim mútua das pessoas, né? E porque
Não é fácil, claro que não é fácil. Isso aí, lidar com isso. A nossa, você falou muito bem, a nossa cultura não aceita muito bem isso, né? Não, nós E não a aceitamos. Ivanildo falou muito bem, é visto como uma questão cultural, é verdade. Eu não sei, eu não me aprofundaria muito nisso, que eu não entendo, não sei. Parece que os espíritas, parece que aceitam bem, eles conseguem assimilar melhor isso daí, por causa da reencarnação, por Da causa reencarnação. Eles disso, aceitam a morte no sentido que eles sabem que irão retornar isso, inúmeras vezes em outros corpos, tá vendo? né? E nós, eu diria, todos os católicos, eles sabem que eles não retornam. Então, existe É uma a questão. morte para uma vida eterna, mas essa vida eterna ela está lá em outro patamar. Então, quando a gente consegue entender um pouco mais sobre isso, a gente vê que não tem sentido você simplesmente passar pela vida e morrer, acabou. Puxa vida, você fez o quê? O que você fez aqui nesse mundo? Você ajudou, estudou, trabalhou, ajudou as pessoas e morre e acabou você? Como assim? Exatamente. E nós perdemos muito tempo pensando e esquecemos de viver. Por isso Isso o pânico da morte. é, Porque você perde muito tempo. Você não sabe. Nós estamos aqui, a gente precisa entender que nós estamos aqui para um processo de aprendizagem. Pelo menos aprender a viver e isso. conviver com o outro. Mas nem isso nós aprendemos. Aí, quando chega no leito da morte, você se questiona: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi Exatamente. que eu fiz? Aí você entra em choque com você mesmo. O que foi que eu fiz? Você É, entra, meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não realizei isso, eu não realizei aquilo, e você acaba entrando no processo de depressão e acelerando a sua morte. saber lidar com a frustração é muito comum isso aí, né? Saber lidar com a frustração. Isso já começa lá na infância. A Exatamente. gente, se for buscar na nossa infância, muita coisa ficou estigmatizada aí, né? Aí Exatamente. você carrega pro resto da vida. E até E nós trabalhamos a criança ferida dentro do isso, adulto. isso, O sete analítico ele está cheio de crianças feridas exatamente. dentro dos adultos. Porque eu sempre digo que primeiro nós precisamos acolher a nossa criança. Depois que eu reelaborar as minhas frustrações infantis, aí eu me torno adulto. Então, eu digo sempre: vamos acolher a nossa criança ferida, vamos abraçar essa criança para que a gente possa crescer e amadurecer. Né? Todos Porque nós temos uma enquanto a criança gente, como interior. você diz, né, Siqueira, enquanto Ah, a gente não consegue reelaborar as nossas frustrações, nós não amadurecemos. é verdade. Você sabe que eu conversava com um psiquiatra ontem e, e ele me falava exatamente isso daí, né? As questões que aparecem para ele, né? Os pacientes que aparecem para ele, muitos pacientes, né? Ele, ele aconselha a fazer terapia, psicoterapia, porque às vezes não é a medicalização simplesmente, não é o remédio, não é você fluoxetina, não é o sertralina que vai resolver o seu problema, não. Tem uma causa aí que está atrapalhando. Esse nível de ansiedade que você traz, eu achei interessante. Eu falei, nossa, nós psicanalistas, nós temos eu não diria função, mas talvez uma obrigatoriedade mesmo, né, de nosso set terapêutico espiritualizar mais, sem proselitismo religioso, entendeu? Espiritualizar assim no sentido de valorizar a vida. A vida é Exatamente. maravilhosa, né? E a gente vai morrer um dia. Você falou muito bem. A gente vai morrer um dia, vai ter fim. Agora, preparar-me para esse fim, né? Ou Exatamente. preparar-nos para esse fim. Precisa se preparar. Né? Primeiro para a velhice.
Isso. É um fenômeno que a gente pode até debater em roda de conversa, essa questão do envelhecer, porque o que a gente vê de artistas, de pessoas do nosso convívio, modificando o rosto, né? Tirando as rugas, tirando Sim. as marcas da nossa idade e querendo ter 30 anos, gente, é inaceitável, né? É A você pessoa... negar a sua própria existência, é você negar a sua história, é um processo de negação, né? Sim. Você está negando algo que você chegou, por exemplo, aos 60 anos e você se sentir admirável por isso. Gente, eu cheguei aos 60 anos, eu estou viva, eu estou bem, eu estou dançando, eu estou indo à festa, eu estou trabalhando. E nós não temos essa maturidade. Exatamente. Trabalhar com esse ageísmo aí, né? Ageísmo, que é uma palavra de moda aí, né? Ageísmo. Trabalhar com essa, puxa vida, eu estou velho, não serve para nada. Como assim? Olha o que você traz de bagagem, de experiências, de vida. Você chegou até aqui, puxa vida, quanto você tem para passar para os jovens, não é verdade? A nossa vida é um livro escrito. A nossa vida é um livro. Exatamente. Aí, Rafaela, muito melhorar não faz mal a ninguém. Puxa vida, olha que maravilha. Bacana, viu? Parabéns, viu, Dircilene? Sempre maravilhosa. Muito bem, Muito parabéns. obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. E boa noite a todos os presentes aqui, aos nossos assistentes aí. A pessoa tem que ser feliz. Muito bem, Viviane. Olha que maravilha, belezinha. É assim mesmo. Boa noite a todos vocês que Boa estiveram noite, presentes. meus amores. Muito obrigada.